Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 7 de dezembro, novamente a gente não conseguiu deixar aí gravado para vocês o nosso giro rápido do mercado, mas conforme a gente deixou aí bem claro no vídeo de ontem, quando a gente não conseguir, pessoal, deixar gravado aí o nosso giro rápido, a gente vai vir no nosso pregão depois do fechamento e comentar com vocês o comportamento do fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. No pregão de hoje, mais um pregão de valorização para o Ibovespa, uma alta de 0,5%. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Bovespa, a gente está trabalhando entre uma região de suporte em 58.300 pontos e uma região de resistência em 62.900 pontos para o nosso mercado. Mas olha que engraçado, pessoal. No pregão de hoje, eles atuaram numa ponta vendedora para o nosso mercado. Conforme a gente verifica aqui, ponta vendedora tanto para o nosso mercado à vista e o nosso Ibovespa futuro. E olha que interessante, pessoal. A gente terminou hoje com uma variação positiva de meio. Mas dá uma olhada nas bolsas americanas no pregão de hoje. Forte valorização por lá, inclusive fazendo máximas históricas por lá. E hoje a gente teve o nosso pregão meio que amarrado. Amarrado por quem, pessoal? Por causa do fluxo. Eles atuaram aí numa ponta vendedora e crescente durante todo o pregão de hoje. Se a gente verificar aquela movimentação intradiária, quando o nosso índice abriu o pregão de hoje, na primeira hora do dia, ele já tinha se valorizado 700 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. E o que eles estavam fazendo? Ponta vendedora, 66 milhões de reais. Na segunda hora do pregão, quando o índice ficou praticamente no mesmo patamar de preços, eles já estavam vendendo 120 milhões de reais no nosso mercado. Isso ajudou a fazer o quê? Uma pressão de baixa para o nosso mercado, que depois teve aí praticamente o pregão amarrado, principalmente aí por conta do fluxo estrangeiro que atua aí para o nosso mercado. No mercado à vista, eles também atuaram numa ponta vendedora. E no pregão de ontem eles tinham atuado numa ponta compradora de 300 milhões e no dia de hoje 600 milhões aí de ponta vendedora. E no mercado futuro, se vocês observarem, eles compraram no pregão de ontem pouco mais de 400 milhões no nosso mercado. E o que eles fizeram hoje, pessoal? Colocaram no bolso praticamente aí metade desse movimento aí para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha aqui na movimentação por parte deles nos contratos do Ibovespa e do dólar, no caso do Ibovespa eles tiveram um pequeno lucro, pouco mais aí de 40 pontos em relação ao preço médio. Isso gerou aí pouco mais de 120 mil reais de projeção de lucro. Pessoal, agora dá uma olhada na movimentação deles no dólar futuro. Ficaram na ponta compradora durante todo o pregão. Inclusive a moeda americana começou o dia com uma desvalorização, depois foi se recuperando ao longo do pregão. Inclusive, na última hora do pregão, eles ainda estavam o quê? Com uma ponta de lucro em relação ao preço médio. Lucro de 9 pontos em relação ao fechamento. Só que na última hora do pregão de hoje, a gente teve aí uma desvalorização bem mais expressiva para a moeda americana. E no final do dia eles tiveram uma projeção de prejuízo de 10,5 pontos em relação ao preço médio que eles ficaram para a moeda americana. Isso gerou aí uma projeção de prejuízo de quase 3,5 milhões no nosso mercado. Dando uma olhadinha novamente lá na posição dos contratos em base diária, a gente consegue perceber que em relação ao preço médio que a gente comentou com vocês ontem, está lá na região de 62.220 pontos, eles estão se aproximando desse patamar. Hoje já subiu mais um pouco em relação ao fechamento do pregão de ontem. Hoje eles aproveitaram inclusive para fazer o quê? Ponta vendedora e realizar lucros dessa ponta compradora que eles tiveram no pregão de ontem. Vamos ficar bem atento que agora são só apenas 4 pregões até o final desse contrato no dia 14, ou seja, na próxima quarta-feira. Em relação ao dólar futuro, pessoal, hoje a gente teve mais um dia de quê? De divergência, eles atuaram numa ponta compradora e a moeda americana caindo. Inclusive, em base de fechamento, nova mínima para esse contrato. E eles estão aí atingindo, nesse momento, quase 40 milhões de reais de ponta compradora para a moeda americana. Vamos ficar bem atento que ainda a gente tem aí muito tempo do contrato, conforme a gente comentou no dia de ontem. A gente vai ter também o vencimento do índice futuro no próximo dia 14, o que a gente pode ter aí alguma posição específica em relação a essa movimentação no nosso mercado. Bom, dando uma olhadinha aqui no mercado à vista, eles atuaram hoje como carro-chefe de compras, pessoal, nas ações da Gerdau. O ativo se valorizou aí quase 5% no nosso mercado. E como carro-chefe de vendas nas ações preferenciais de Petrobras, quase 120 milhões de reais. Vocês estão lembrados que no pregão de ontem eles atuaram onde? Numa ponta compradora no ativo. Compraram cerca de 60 milhões e o ativo subiu aí 3,20 no nosso mercado. E no dia de hoje eles venderam praticamente o dobro desse patamar e o ativo caiu aí 1,80 para o nosso mercado. E olha que interessante no pregão de hoje, pessoal. Eles venderam o quê? Petrobras, Itaú, Bradesco, Vale. Lembra? Ações de peso e de visibilidade.
vamos ficar bem atento nessa movimentação por parte deles, porque a gente não acha muito legal essa movimentação dos nossos principais ativos em relação ao peso do nosso índice e eles atuando aí numa ponta vendedora. Bom, se a gente verificar aqui a movimentação por parte deles no mercado de opções, eles atuaram também na ponta vendedora para as opções de Petrobras. Assim como ontem, eles atuaram também numa ponta compradora. Ontem eles compraram um pouco mais de 3 milhões de reais e hoje eles venderam um pouco mais aí de 2 milhões de reais para esse mercado. Em relação aos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, a gente teve aí uma variação média positiva de 2,67. Ok, para os ativos que eles venderam, 1,02, inclusive uma variação média menor. Só que, como o volume vendedor foi bem mais intenso na ponta vendedora, eles tiveram uma projeção de prejuízo de praticamente aí 3 milhões de reais para o nosso mercado, 2 milhões e 800. Lembra que a gente sempre comenta com vocês, não é usual eles terem projeção de prejuízo para esse mercado. Só que tem dias que acontece e hoje foi um dia desses. Inclusive tiveram prejuízo também para o mercado futuro, devido àquela última movimentação no dólar, que eles estavam lucrando 9 pontos e terminaram com 10,5 pontos de projeção de prejuízo. Para o mercado de opções, eles tiveram lucro somente aí para as opções de Petrobras e atuaram numa ponta vendedora e no caso de Vale, uma ponta compradora aí no pregão de hoje. E se a gente verificar a movimentação lá no nosso quadro, vocês estão lembrados daquela opção, a Petro L60 que a gente comentou com vocês no pregão de ontem? No pregão de ontem eles atuaram numa ponta compradora em 3 milhões e 400 e a gente teve aí uma variação positiva para o ativo de praticamente 25%. Hoje foi o carro-chefe de vendas por parte deles no nosso mercado, 1 milhão e 300, e o ativo aí se desvalorizou quase 15% no nosso mercado. É isso que a gente está sempre comentando com vocês, porque eles realmente fazem pressão de preços nos nossos ativos e empurram realmente quando quer subir e batem para poder fazer aí a realização de lucros dos nossos ativos. Bom, no caso aqui de Petrobras, eles tiveram aí uma projeção de lucro muito em função desse volume vendedor ter sido maior do que o volume comprador, já que a ponta compradora teve uma projeção percentual de prejuízo um pouco maior. E no caso aqui de Vale, pessoal, eles conseguiram perder nas duas pontas, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora para os ativos no pregão de hoje. Vamos ficar bem ligado, pessoal, porque a gente está aí se aproximando do vencimento do contrato do Ibovespa Futuro. E conforme a gente está sempre comentando com vocês, o mercado futuro que tem um menor prazo de vencimento, conforme vocês veem aí, que os contratos vencem a cada 2 meses. Vamos ficar bem atento dessa movimentação por parte deles, que por enquanto está compradora. Só que eles começaram a fazer um movimento de hoje que a gente não achou muito legal. É claro que a gente não sabe se esse movimento do mercado à vista é de curto, médio ou longo prazos. Só que hoje eles venderam os ativos de peso e de visibilidade que fazem parte aí do nosso Ibovespa. Amanhã, pessoal, a gente conseguindo, a gente deixa disponível para vocês aí o nosso Giro Rápido. A gente agradece enormemente a atenção e o prestígio que vocês estão dando aí para o nosso canal. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal.